Outra notícia aí que é importante para a gente trazer aqui para hoje é a operação da polícia contra os suspeitos da venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbi, envolvendo aí Mara Casares e Douglas Schwartzman. Então, os dois nomes aí principais envolvidos, né, na gravação, mas vale lembrar sempre o nome de Márcio Carlo Magno, superintendente atuante no São Paulo, também foi citado nesse caso. Rita de Cássia Adriana também, que vazou a gravação, né, recebendo ou não, também envolvida, tem que ser investigada, e a polícia hoje foi aí foi cumprir, né, o mandato de buscas nos endereços dos investigados, infelizmente, né, com um certo atraso, dando tempo suficiente para que eles pudessem eliminar provas ou fugir, né, do Brasil, como é o caso de um deles aí, que está em viagem ao exterior, né, Força Guerreiro. Mas, enfim, está aí resolvendo algum problema, né, fora do país, seria Ilhas Caimã, Suíça, sei lá, vamos ver. Mas o fato é, a polícia foi cumprir 4 mandatos de busca, de apreensão, ainda na investigação desse caso do camarote, né? E aí, só para trazer aqui a nossa tela do site arquitricolor.com, onde a gente tem as notícias mais detalhadas, né? E você pode acompanhar lá. Aí estão as fotos dos dois principais envolvidos. E a informação saiu lá no G1, no Globo, né? A operação é de responsabilidade da Terceira Delegacia de Polícia de Investigações sobre Desmanches Delituosos, né? E Douglas Schwartzman e Mara Casares estão entre os alvos da operação, além da Rita de Cássia, Adriana Prado, como a gente já falou também, né? Na casa de Mara foram encontrados R$20 mil em espécie, além de farta documentação e um computador. Já na casa do Douglas, que está em viagem fora do país, as buscas ainda acontecem, né? O ruim é que já deu tempo, né, de eliminar muita coisa, né? O São Paulo, em nota oficial, afirma que é vítima do caso, que vai colaborar com as autoridades e, pelo menos dessa vez, né, Vanessa, a gente espera não ver um advogado do São Paulo querendo defender os acusados do problema, como foi no caso do Casares. Parecia que o São Paulo estava trabalhando para o CPF do Júlio Casares. Isso não pode acontecer em hipótese alguma aí para Douglas Schwartzman e Mara Casares, que estão envolvidos aí até o pescoço nessa gravação, né? Dentre tanta coisa, isso é uma das que mais me revolta, sabe, Senna? O São Paulo não ser colocado como vítima em alguns casos, porque o São Paulo é vítima. O clube não tem nada a ver com o que essas pessoas estão fazendo, né? O clube realmente está sendo lesado, e é isso que levou as investigações, né? Todos os responsáveis pelas investigações, pelas apurações, notaram que o São Paulo foi gravemente lesado, e por isso que as investigações se seguem. Eu acho que é o começo de tudo ainda, Senna. Eu acho que é muito ainda o começo de tudo que a gente vai descobrir ainda. E eu acho que, assim, eu estou assim, acredito que a maioria dos torcedores do São Paulo estão assim também para ver o desfecho de tudo isso. A gente gostaria que fosse logo, né? A gente quer saber, a gente está curioso para entender o que aconteceu, para ver as pessoas punidas, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Tem todo um processo a se percorrer, mas é tudo muito revoltante, sabe? Porque dentro do clube também, que estão acontecendo sindicâncias, também todos os contratos que passaram por Mara e por Douglas também estão sendo verificados. Óbvio, justo, né? Nada mais do que o básico, mas deixa a gente cada vez mais preocupado, porque imagine quantos documentos, quantas decisões, quantas coisas não passaram por eles durante todos esses anos. Então, assim, e querendo ou não, tudo isso cai sobre o presidente Júlio Casares, o ex-presidente Júlio Casares, que no momento está afastado. Porque quem dá a última canetada, quem é o responsável, quem colocou essas pessoas, quem estava no comando de tudo era ele. Então, sim, ele é muito culpado em tudo isso. Ah, mas ele não sabia. Se não sabia, porque estava fazendo uma má gestão. Se sabia, enfim, qual que é a opção? As duas são horríveis. Então, assim, realmente é melhor ele estar afastado, porque agora o novo presidente, que vai daí dar a liberação para realmente o São Paulo colaborar com essas investigações e tudo seja colocado às claras da melhor maneira possível. E além de tudo, né, voltando à situação do Casares também, Ricardo, é que eu falo, o São Paulo nunca foi colocado como prioridade. Além de não ter sido colocado como vítima, também nunca foi prioridade. Porque, assim, se o Casares ele realmente amasse o São Paulo, se ele estivesse ali para gerir o melhor pelo São Paulo, ele teria pedido afastamento quando tudo isso veio à tona. Não por assumir culpa, não tem nada a ver uma coisa com outra,
mas por realmente o São Paulo ficar em foco, porque o São Paulo não ficou em foco em nenhum momento. E assim, o São Paulo vendo uma pré-temporada difícil, um ano que teria mudanças no Campeonato Paulista, mudanças de calendário, time sem dinheiro, dívida crescendo, e isso ficou tudo fora de foco, contratações, o mercado se arrastando, porque estava preocupado em realmente em se defender, na sua imagem não ficar marcada com um monte de escândalos, porque esse é um dos muitos que tiveram entre dezembro e janeiro. Então, assim, eu acho que a melhor coisa que ele deveria ter feito é renunciado ao cargo, se afastado desses problemas. Se ele quer provar a inocência dele, ele tem todo o direito de se defender. Mas, assim, saísse, deixasse o São Paulo, porque agora faz alguns dias que ele está afastado. A gente já vê, parece que algumas coisas já mudando. São Paulo mudando desse posicionamento de agora ser realmente colocado como vítima. Então, ele deveria ter feito isso desde o começo. Não ter esperado para acontecer o impeachment e, enfim, acontecer tudo o que aconteceu. Enfim, tantos escândalos, tanta coisa. Foram praticamente 5 anos e pouco aí de muitos problemas para o São Paulo. E o que mais me preocupa é o que eu acho que a gente sabe muito pouco ainda. Que o que está por trás ainda, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, talvez. E isso me preocupa muito, do que pode vir à tona ainda e o que vai se descobrir nessas investigações. Mas olhando por um lado positivo, é que isso veio à tona. É que mudanças podem acontecer a partir de agora. Eu acho que melhora, com certeza. Eu acho que até os jogadores, a comissão técnica, fica um pouco mais livre disso, né? De ficar até sendo questionado intensivamente sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que é bom a gente voltar a falar sobre futebol do São Paulo. Eu acho que os jogadores precisam focar nisso, porque não vai ser uma temporada fácil, né, Ricardo? Ainda tem que ficar se preocupando com isso. Quem é meu chefe, vamos dizer assim, quem que vai me pagar, quem que está no comando de tudo, quem que toma as decisões, quem vai reforçar o nosso elenco, que a gente está vendo que está precisando, enfim. Então, acho que é isso, acho que as investigações seguindo, os responsáveis sendo punidos, porque ainda vai, né, está acontecendo a investigação, e o presidente Júlio Casares afastado, eu acho que o São Paulo está caminhando a passos pequenos, mas de uma mudança que eu estou na expectativa que seja muito boa. Isso, né? É um começo ainda de muita coisa que ainda vai aparecer. É claro que a polícia tem ferramentas e sistemas para poder rastrear muita coisa, e muita coisa já foi rastreada, né? Não adianta simplesmente alguém chegar lá e só apagar, é claro, do computador, apagar documentos e tal. Existem formas, né, de se buscar. Só que é o que eu falo, o sistema ainda acaba sendo um pouco mais lento e ainda acaba permitindo com que algumas dessas pessoas possam ocultar algumas provas. Mas eu confio, sim, que o São Paulo possa ser o primeiro clube do Brasil a punir criminalmente esses caras, porque eu lembro do caso do Cruzeiro, né? Quando aconteceu tudo aquilo, nenhum dos caras respondeu na esfera criminal, né? O Cruzeiro foi destruído e quase praticamente fechou as portas, né? Se não fosse o Ronaldo comprando o clube, o Cruzeiro não existiria mais. E os caras que foram responsáveis por aquilo estão por aí, né? Muita gente envolvida, torcida organizada, empresários, dirigentes, no caso do Cruzeiro lá que foi falado, né? Até pelo próprio Ronaldo, sempre falo da entrevista dele no Charla, né? Que ela é bem, ela elucida bem o que acontece nesses bastidores, né? E até um amigo meu cruzeirense falava assim, pô, não adianta nada os caras irem lá e ficar cobrando posicionamento, por exemplo, no caso deles lá, de organizada, e sendo que os caras também ficavam lá pagando pau para organizada, ficavam lambendo lá os caras, consumindo produtos deles, ou então de dirigentes que ganhavam dinheiro com desvio de camisa, desvio de ingresso, desvio de um monte de coisa. Então, não adianta nada se você também faz parte daquilo consumindo, né? Então, no caso do Cruzeiro, muita gente ficou impune. A gente espera que aqui no São Paulo isso também seja muito bem investigado e rastreado para punir todo mundo, né? Que assim seja. É só o começo. E eu confio e eu torço muito para que todo mundo que tenha uma, sei lá, uma comprovação nessa história, que saia de camburão, que consiga sair assim preso, para a gente ver assim sendo algemado, cobrindo o rosto, assim, sabe?
naquelas cenas ali saindo preso. Eu torço muito por isso, né?